Paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quarta-feira, 10 de abril, tenho uma palavra abençoada para compartilhar com os irmãos. A palavra de hoje encontra-se no livro de Números, capítulo 14, 8, 9, que diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Essa palavra, dita por Moisés, durante a condução do povo israelita, do povo hebreu pelo deserto, rumo à terra prometida. Sabemos que os israelitas, eles ficaram 400 anos sendo escravos dos egípcios. E Deus, ele levantou Moisés, um predestinado, um libertador, para ir com esse povo para fugir do Egito a caminho de uma promessa de uma boa terra, a terra de Israel. Uma terra onde o Senhor falava sobre prosperidade, onde não faltaria nenhum mantimento, nem nada para a necessidade desse povo. E a todo momento, durante o deserto, Deus, ele foi fazendo grandes milagres, grandes prodígios, maravilhas, de acordo com a necessidade daquele povo. Aquele povo, ele viu as 10 pragas do Egito, viu o Mar Vermelho se abrir para eles passarem, o Mar Vermelho devorando o exército egípcio e eles seguindo rumo à terra de Canaã. Como é maravilhoso as promessas do Senhor e como se cumprem as promessas do Senhor. E como os milagres do Senhor são muito maiores do que os nossos pensamentos. Porém, mesmo aquele povo assistindo todas essas maravilhas, por muitas vezes durante as dificuldades do deserto, da caminhada no deserto, esse povo desanimava e blasfemava contra Deus, duvidava do poder de Deus. Muitas vezes dizia: Deus, ele nos trouxe aqui para esse deserto para nós morrermos. Falavam que estavam até com saudade da escravidão e do alimento que o Egito proporcionava. O povo realmente, ele é muito ingrato. E Moisés, guiado por Deus, com o poder do Espírito, a todo momento dava palavras de força, palavras de incentivo para aquele povo continuar seguindo. E nessa passagem, Moisés, ele diz, o Senhor diz que se nós obedecermos, nós vamos entrar na terra prometida, uma terra de fartura, que está sim sendo ocupada por outros povos. Mas não se preocupem com isso, pois nós o devoraremos como fossem pão. Mesmo assim, diante de todo o testemunho ocular que eles estavam vivendo do poder de Deus, diante do cumprimento de várias promessas, essa promessa que Deus dava para esse povo, ainda assim eles ficavam temerosos, eles titubeavam, eles tinham dúvida, ao ponto de sugerirem para Moisés para ir 12 espias lá na terra prometida, para ver se era possível eles conseguirem entrar nessa terra e se realmente a terra possuía essa fartura que Deus falava. Moisés achou a ideia boa e cada representante, um representante de cada tribo, enviou 12 espias para poder averiguar como que seria aquela terra. Na volta, esses 12 espias trouxeram o seu testemunho. E 10 espias foram extremamente pessimistas. Eles disseram: realmente, a terra é muito boa, a terra tem fartura. Eu vi fruta, vi figo, vi uva, que eu nunca tinha visto igual. Frutas grandes e vistosas. Porém, o povo que mora lá é grande, é muito organizado. Nós, israelitas, parecemos até gafanhotos perto desse povo. E amedrontou todo o povo de Israel.
Apenas 2 dos 12, Josué e Caleb, vieram com pensamento otimista e confiando no Senhor. Eles disseram: realmente a terra é muito farta, tem realmente frutas que nós nunca vimos. Tem esse povo grande, organizado, como os outros 10 espias estão dizendo, mas nós temos capacidade sim de conquistar essa terra. Aleluia! Josué e Caleb até parece realmente pessoas de fato otimistas, né? Com pensamento positivo. Mas a verdade é que Josué e Caleb apenas confiaram no Senhor. Josué e Caleb disse: se essa terra realmente é boa, como o Senhor disse, e ele já tinha nos dito que tem habitantes nessa terra e que era para nós não nos preocuparmos, então realmente o fim da promessa vai ser cumprida. Quantas coisas na nossa vida começam a dar certo, nós começamos a planejar, está dando tudo certo, mas aquele empecilho, aquela dificuldade maior, aquela adversidade maior, nós começamos a achar que é muito difícil ao ponto de ser impossível para nós conquistar. Mas Deus, ele não se agrada dessa falta de confiança nele, dessa falta de confiança nas promessas do Senhor para a nossa vida. Deus, ele não se agrada quando temos pensamento pessimista. Deus não se agrada quando damos ouvido para pessoas negativas e pessimistas. Aquele povo, Deus, ele queria que começasse a dar ouvido para Josué e para Caleb. Algumas vezes, 10 pessoas dão opinião para nós, 8 dá opiniões negativas e 2 dão opiniões positivas. Nós preferimos acreditar nos pessimistas do que nos otimistas. Obviamente, Deus nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá informação e nos alerta das dificuldades. Talvez Deus realmente aponta algumas dificuldades para nós sabermos que a direção tem que ser outra. Porém, nós precisamos confiar a todo momento que, independente do empecilho, dos gigantes, nós seremos capazes sim de conquistar o que Deus plantou na nossa vida. A meditação de hoje diz: a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Deus nos dá visão, mas o que vemos, aquilo que é concreto, que é palpável, muitas vezes destrói a visão que Deus nos deu. Precisamos olhar além, precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para Deus, assim como Moisés, Josué e Caleb o fizeram. E o desfecho dessa história é que Moisés continuou conduzindo o seu povo pelo deserto, ele veio a falecer e Josué, juntamente com Caleb, atravessou o Rio Jordão e conquistou toda aquela terra maravilhosa. É por isso que nós precisamos sempre olhar para Cristo, sempre olhar para Deus e olhar e pensar e valorizar na visão que Deus nos deu, não nas dificuldades que os nossos olhos estão enxergando no momento. Que essa palavra seja uma palavra de otimismo para a sua vida. Seja uma palavra que te encha de esperança e de perseverança para você conquistar todas as visões que Deus está dando para você. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 45, um salmo do sacerdote Corá, dos filhos de Corá, onde esse sacerdote, ele faz um salmo para o rei Davi, dizendo da magnitude do rei, profetizando coisas boas na vida do rei. Quando eu leio esse salmo, onde os filhos de Corá, ele faz um salmo de louvor à figura do rei, eu vejo quanto é importante nós orarmos para as nossas autoridades.
para os prefeitos, os vereadores, os governadores, o presidente, independente de qual ideologia que segue. Precisamos sim, nós orarmos, pedimos que Deus guie, que se não for bom, que Deus tire, mas que Deus converta o coração dessas pessoas a Ele. Precisamos sempre orar para as nossas autoridades, pois todas as autoridades são colocadas por Deus. Ai, mas Deus permite presidentes ruins? Sim, Deus permite. Quando estudamos o Antigo Testamento, no período de reis de Israel e de Judá, vemos que toda vez que o povo era desobediente, que o povo se afastava de Deus, Deus se utilizava de autoridade para punir e disciplinar aquele povo. Se hoje você acha que o nosso presidente não é bom para o Brasil, é porque nós estamos merecendo esse presidente. Mas cabe a nós prostrar ao Senhor, humilhar ao Senhor, pedir misericórdia e graça, pedir para Deus olhar para a nossa nação, para Deus fazer milagre, colocar a mão no presidente, nos governantes, nos ministros, para que tudo aconteça de acordo com o que Deus quer, para ser melhor para a nação brasileira. Se a nação brasileira está precisando de correção e disciplina, precisamos aceitar, precisamos respeitar as autoridades, tolerar essas autoridades, cumprir com os nossos deveres de cidadão e orar ao Senhor e pedir misericórdia para que dias melhores virão. É um grande ensinamento esse Salmo 45. A diferença, talvez, é que o rei Davi foi o maior rei que Israel teve. Um rei que, apesar dos erros pessoais, era um rei que pensava em Israel, pensava em Deus, pedia a direção de Deus para guiar Israel da melhor forma possível. Um homem admirado, que pensava nas pessoas, nos cidadãos israelitas, que fazia o melhor para aquela terra. Vamos ler o Salmo 45, que são 17 versículos, que diz assim: O ungido de Deus e a sua noiva. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu reino, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos dos povos te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Olha como o rei Davi foi um rei maravilhoso. O sacerdote Corá, ele testemunha que o rei Davi amava a justiça e odiava a iniquidade. E era por isso que Deus estava com ele. Era por isso que Deus tinha ungido ele rei daquela nação.
Como queremos, né, irmãos, autoridades dessa forma? Como nós precisamos orar para as futuras autoridades, ou mesmo para as autoridades atuais, pedindo para que elas amem a justiça e odeiem a iniquidade, odeiem as coisas que Deus odeia. É muito triste olharmos para a nossa nação, para a nossa Constituição, e leis querendo ser favoráveis ao aborto, leis favorecendo bandidos, assassinos. Deus, ele odeia a iniquidade. Deus, ele odeia quem ama a iniquidade. Mas Deus se alegra e ama aquele que ama a justiça. Precisamos orar para um presidente, para autoridades locais e governantes, segundo o coração do Senhor. Estamos passando, sim, por um momento de correção e disciplina. Mas eu creio na misericórdia e na graça do Senhor. E eu creio que dias melhores virão para a nação brasileira. Deus abençoe. Ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades da sua cidade, pelo seu estado e pelo Brasil. E também do mundo e da nação de Israel. Amamos Israel. Nós cristãos precisamos orar para Israel, desejar paz e bênçãos para a nação de Israel. Pois abençoado é, diz a palavra, quem abençoa Israel. A Deus abençoe o Brasil e Israel em nome de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa meditação possa fazer sentido para a sua vida. Até amanhã.